Eu não sei nem o que fazer mais. Nós já doamos esse terreno. Um carro que eu tinha, vendi também. Vendi os boi. Você sabe que eu moro de aluguel, mas nós já colocamos aqui mais de 80 mil reais. Agora só falta vender a mulher e os filhos, né, Irã? Rapaz, até tentei, só não teve quem comprasse. Eu não sei nem o que fazer mais. Quanto você acha que precisa para continuar essa obra? Irã, eu acho que com R$ 500 a gente toca o barco aí durante mais uma semana e dá para a gente dar uma avançada boa. Rapaz, R$ 500 é muito dinheiro. Mas fica tranquilo, eu vou colocar isso na mão de Deus, depois eu volto. Oi, Nido, preciso falar com você. Seu gado está muito bonito. No final do ano, esse gado vai pesar 20 arrobas. É um gado de primeira qualidade. Ô, Nido, na sua fazenda, você não está precisando do meu trabalho aí, não? Porque eu estou precisando fazer um serviço na construção e o pedreiro está parado. Eu estou precisando comprar tijolo, estou precisando comprar cimento e eu não tenho dinheiro. Você não tem um trabalho para mim, não? Para eu realizar o meu serviço? Olha, Irã, trabalho aqui para você eu não tenho não na fazenda, mas se você quiser, tem um boi há mais de um ano que está perdido na mata. Se você trouxer esse boi, eu te pago um bom dinheiro. Eu já mandei 8 caboclos buscar esse boi e nenhum deles conseguiram trazer. E quanto vale buscar esse boi? Eu te pago R$ 500. Então segura o dinheiro que eu vou buscar esse boi hoje ainda. O animal era bravo e foi difícil amarrá-lo com uma corda. O boi era meu e nada me faria desistir de levá-lo de volta. Depois de um ano perdido na mata, o boi voltou para o seu dono. E eu não parei a construção da igreja. O meu marido é uma dessas pessoas que Deus separou para uma missão especial na vida. Há 5 anos nós recebemos um chamado de Deus para construirmos a igreja. Ela já está quase pronta e será a mais bonita da região. Piso em porcelanato, púlpito de mármore, tanque batismal todo na cerâmica, som e projetor novo, notebook, salinha para criança e todo o conforto que precisa existir na casa de Deus. Faz 4 anos que o nosso Provai Verde foi gravado. Nossa história mostrou como meu marido, Irã, tratava dos assuntos do Senhor. Se preciso, até buscar um boi perdido no pasto para ajudar na construção da igreja, ele iria. Ele ainda é o mesmo homem determinado que vocês conheceram. De lá para cá, tivemos muitos desafios, mas não foi preciso ir atrás de outro boi. Com a graça de Deus, estamos terminando a construção da igreja, já com a fachada pronta e falta pouco para terminar. Desejamos que cada um de vocês estejam empenhados em algum projeto da igreja, pois isso fortalece a nossa vida espiritual. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Neste momento, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para juntos cantarmos a música inicial. Jesus, tu és a minha vida.
Vamos ficar em pé? Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto e a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico eu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida do meu ser. Todos unidos, com uma só voz. Jesus, tu és a minha vida. Aqueles que podem, se ajoelhem para orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque estamos na tua santa casa de oração e queremos te pedir, ó Deus, perdão por nossas faltas. Queremos te pedir perdão por nossa falta de busca e te implorar que teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos transformar e nos ajudar a fazer sempre a tua vontade. Queremos de maneira toda especial te pedir que tu possa tomar em tuas santas mãos o pregador, nosso irmão Luiz, que mais uma vez ele possa ser usado pelo Senhor
e que tuas santas palavras, ó Deus, possam invadir o nosso coração, nossa mente, e que possamos sair daqui na certeza de que o Senhor falou a cada um de nós. Que nossos ouvidos não venham a ser desviados, que a nossa atenção não venha a ser tirada. Então, somente a Deus, possamos mergulhar no Senhor. Ouvir a nossa oração, em nome de Jesus. Impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz a estéril mãe de filhos restar a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz as tempestades se acalmar. Andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você. Ele fará o impossível por você. Ele fará o impossível por você. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Nunca um louvor foi tão ligeiro. Mas, enfim, né? A gente se permite ser usado por Deus. Como eu sempre digo, eu estou sempre disponível. Apesar de não ser pregador,
apesar de ficar morrendo de medo, que é uma mistura como é que eu posso dizer? De emoções, eu não sei nem dizer, porque ao mesmo tempo eu quero, mas tenho medo, não me acho digno nem capaz, mas eu digo, Senhor, é a tua vontade, eu vou. E para a gente dar início à mensagem, né? Eu gosto de fazer de forma diferente, porque é o que o Espírito Santo bota em meu coração, e como eu sempre digo, não é o que eu quero, eu faço o que Deus manda, e Deus, quando Ele manda, a gente tem que obedecer. Então, hoje a gente vai falar de amor, né? E se eu tivesse combinado desde do início do congregacional, com escola sabatina, não daria certo. Eu não combinei, todas as músicas falaram de amor, entendeu? Então falou Vaso de Honra, Reaviva-me, e Deus pode restaurar esse amor. Enfim, mas vamos dar início. Seria a oração, mas eu quero que você feche seus olhos e junto comigo você vai cantar com seus olhos fechados e orando, eu te amo, ó Deus. Fechemos nossos olhos, pense em Deus, pense no dia que você desceu as águas. Eu te amo, Deus, o meu louvor, minha alma te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor deu o seu Filho para que nos salvasse, Senhor. Nos perdoas porque nós falhamos, Pai. Às vezes dizemos que te amamos, mas na prática mostramos diferente, Senhor. E nesta manhã, eu não sou digno, eu não sei falar, mas eu te peço que o Senhor me use e que o Senhor fale aos corações. E que o Espírito Santo do Senhor conduza tudo que vai ser dito, e que possa chegar aos corações e que venhamos sair daqui diferente, Senhor, porque precisamos. O Senhor está voltando e a gente precisa levar muito a sério ser cristão, servir a Cristo, porque o Senhor fez muito por nós e às vezes a gente faz muito pouco pelo Senhor. Então, nos abençoa, continua comigo aqui, conduzindo tudo, e que tudo seja feito sempre para te honrar e te glorificar, Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, eu vou estar falando aqui, não eu, né, o Espírito Santo, mas, como todos sabem, agora em fevereiro, eu vou estar fazendo 6 anos de batizado, e desde que eu me batizei, eu sempre escuto uma coisa que o Espírito Santo sempre me incomodou para dizer que não é assim, é diferente. E muitos irmãos, não só daqui, como de outras igrejas, sempre pelo fato de me ver disponível, como eu acabei de falar, para a causa de Deus, fala assim, ele está no primeiro amor. E isso sempre me incomodou, né? Mesmo não entendendo muito ainda de Bíblia, não sabendo muito ainda nem folhear a Bíblia, como ainda não sei, estou aprendendo, mas eu sempre disse, não é assim. Cheguei a conversar com o pastor me disse, não, mas é assim. Eu digo, pastor, o senhor estudou, fez faculdade, mas Deus está me dizendo que não é assim.
e eu prefiro acreditar em Deus. E conversei com outras pessoas e continuo acreditando em Deus. E esse mesmo Deus, ele me mostrou de forma assim bem clara que realmente o irmão que fala isso deve parar de falar isso. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que quando você está dizendo assim para o seu irmão que está no primeiro amor, você está no primeiro amor. Você está querendo dizer que vai passar. Esse amor vai diminuir. Mas você está errado. Porque quando o nosso amor diminui, é porque a gente está se afastando de Deus. Mas a gente não está percebendo. Então, não fale nunca mais isso para irmão nenhum. Entendeu? De início é um conselho de Deus para você. Não fale isso. Mas hoje, a gente vai fazer uma reflexão no livro de Apocalipse, no capítulo 2, que fala lá sobre... Deixa eu botar o óculos, né, quando estou enxergando. Que vai falar da carta à igreja de Éfeso. Mas antes de ler, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todos aqui concordam que aqui é a casa de Deus, correto? Muito bem. Vocês acreditam que Jesus está aqui? Sempre, todos os dias? Sim ou não? Pronto. Guarda essas duas perguntas. Antes de eu fazer a leitura, eu vou fazer uma introdução. João, ele ficou aprisionado na ilha de Patmos. Mas antes de João ser enviado para a ilha de Patmos, João, ele pregava incansavelmente o evangelho. E o espírito de profecia vai dizer que não só João, mas como os outros apóstolos, eles conseguiram levar o evangelho a todas as regiões. E aí já é uma observação para a gente. A gente tem conseguido levar o evangelho, pelo menos aqui nessa região. Vamos parar e pensar. E aí o que acontece? João, ele começa a fazer a pregação do evangelho, começa a pregar lá em Éfeso, mas todos sabem que aquela região, ela ficava na Ásia Menor, próximo ao Mar Egeu, e ali o comércio era muito forte nas imagens que o povo ali idolatrava a deusa Ártemis, que quando Roma ele assume aquela província, vai virar a Diana, e era a deusa da fertilidade. Então, aqueles imagens que era vendida ali, dava muito lucro para aquelas pessoas. E aí João começa a pregar de um Deus, desse Deus, que eles não aceitavam. E logo começou a ter prejuízo por causa dessa pregação de João. Então eles disseram assim, a gente precisa se livrar dessa pessoa. E aí o imperador Domiciano chama João, que ele vai até Roma para poder se defender. E João, ele se defende de tal forma com a palavra, pregando o evangelho, que o imperador não tem como é que eu posso dizer, não tem como contradizer ele. E aí o imperador ele fica tão irado que ele diz assim, eu tenho que calar essa voz. E aí aquela parte que todo mundo já conhece, que ele vai para o tacho de óleo quente, mas João vai para o tacho de óleo quente, um minutinho só, já era para ter aberto, mas não abri, né? Vai ter problema. Ele vai para o tacho de óleo quente, ele vai para o tacho de óleo quente e aquelas pessoas começaram a zombar
de Jesus Cristo. E aí aqui no espírito de profecia diz assim, quando foram ditas as palavras assim, pereça todos os que crêem naquele enganador, Jesus Cristo. João declarou, meu mestre, deu sua vida para salvar o mundo. Estou honrado por sofrer por causa dele. Eu sou homem fraco e pecador. Cristo era santo, inocente e sem mácula. Aí, o restante aqui do Espírito de Profecia vai dizer que eles colocaram João no tacho e Jesus, ele ouviu esse clamor de João, essa fé, essa confiança, e João sai dali ileso, sem nada. E aí o imperador Domiciano fica mais irado ainda e diz assim, eu vou mandar ele para a ilha de Patmos. E aí ele fica lá exilado. Mas quando Satanás pensa que ele está vencendo, Deus, ele está com a mão invisível cuidando dos seus filhos. E aí Jesus leva João para a ilha de Patmos. E agora vamos ler aqui o texto bíblico. Carta à igreja de Éfeso, vamos lá. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes a provas o que a si mesmo se declara apóstolo e não são, e os achaste mentiroso, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E eu vou parar por aqui. E aí, João, ele tem a visão do Cristo glorificado. E João, ele está interessante. João estava, a Bíblia está dizendo, no dia do Senhor, era um dia de sábado, porque João, ele guardava fielmente. E talvez para você e para mim, o que parece ser tristeza, eu poderia estar resmungando, reclamando, questionando Deus. João passava os dias ali em Patmos feliz. João, ele tinha muito mais tempo com Deus. João, ele se aprofundou muito mais na palavra de Deus. E aí, em um dia de sábado, João está lá guardando o sábado, e quem está por trás deles? Jesus. Jesus aparece para João. João, ele fica tomado de um jeito que a primeira reação dele é se ajoelhar, e Jesus bota a mão na cabeça dele e manda ele não temer. E aí, Jesus vai dar essas orientações, que é onde é escrito esta carta, porque, por incrível que pareça, esse começo de Apocalipse, ele é peculiar, porque João escreveu, mas não nasceu em João, foi Jesus. Jesus que vai dizer, escreve, porque Jesus, ele conhece como anda a sua igreja, porque ele vive no meio da igreja. Então ele sabia o que a igreja estava precisando. Tinha coisas que precisavam ser reposicionadas. Tinha coisas que precisavam ser repensadas. Tinha coisas que precisavam ser tiradas. E aí, Jesus, ele vai dizer assim, para uma igreja ele vai dizer assim, ó, eu sei que você parece estar viva, mas você está morta. A outra, ele vai dizer assim, ó, seria bom que você fosse quente ou fria, mas como você é morna, eu vomitarei você da minha boca. E
a esta igreja que a gente está estudando aqui, e que eu particularmente gosto de estudar, Jesus, ele diz assim, ó, você é perseverante, mas mesmo assim, eu tenho algo contra ti. E Jesus continua dizendo, porque você abandonaste, porque você perdeu. Mas aí o interessante, irmãos, é que a gente pode estar na igreja e não ter amor. A gente pode estar cantando, pregando e não ter amor. A gente pode ocupar cargos dentro da igreja e não ter amor. Sabe por quê? O interessante para Deus é que você possa fazer todas essas coisas. Mas se não tiver amor, para Deus não tem valor nenhum. Então você precisa fazer, seja o que for na casa de Deus, mas tem que fazer com amor, irmãos. Precisa ser feito com amor. E a gente, quando para olhar para esses textos aqui, a gente vê que nos tempos que vivemos hoje, a gente constata que perdemos esse amor. Nós perdemos esse amor. Porque a gente vem aos cultos porque eu estou acostumado a vir aos cultos. Mas às vezes eu estou aqui no culto, mas eu só estou conversando. Às vezes eu estou aqui no culto, mas eu só estou indo lá para trás. Às vezes o sermão começou, mas eu estou lá no fundo conversando. Às vezes o irmão está aqui louvando, porque o louvor é uma pregação a Deus. Mas eu estou conversando. E aí, eu queria perguntar para vocês. Vocês amam a quem ou o quê? A quem ou o quê? Solta uma imagem aí, por favor. Solta do Brasil. Ontem, eu estava aqui para fazer um serviço aqui, no telhado da igreja, que estava caindo água. E precisei ir ali no depósito, e o povo estava doido. O povo estava tudo doido. Fiquei até com medo de passar a pista ali. Com medo de ser atropelado. Por causa do jogo. E aí, irmãos, eu penso, nós, enquanto cristão, não tem problema nenhum ver o jogo. Mas também queremos sair do trabalho cedo para assistir o jogo. Se possível, não ir trabalhar para ver o jogo. Organizamos a nossa casa para ver o jogo. Entendeu? Se possível, se tiver um ensaio na igreja, eu não quero nem vir por causa do jogo. Mas para vir para o culto, estou cansado, cheguei do trabalho cansado, eu tive que fazer um negócio, um monte de desculpas. Mas para o que o meu eu pede, eu faço. Coloca outra imagem. Então, eu amo o Brasil. Sou brasileiro. Eu amo o Brasil. Ele é mais importante que Deus. Bota outra. Bahia. Eu sou Bahia. Mas eu também amo Bahia. Se tiver jogo, não vou na igreja. Deus está dizendo, está nos orientando. Não vá para o estádio de futebol. Certo? Porque eu não posso me assentar na roda de escarnecedores. E aí eu não tenho medo de dizer que não, porque às vezes as pessoas não querem falar sobre isso não. Deus falou, eu entendi que não é por ir e eu não vou. E eu não tenho medo de dizer que para vocês não, irmão. Não é para estar em estádio, porque lá não é lugar para cristão. Cristão não tem que estar lá. Ponto. Porque não é Luiz que está falando, não. É Deus que está falando. E a gente precisa ser obediente. Passa aí, Tati, por favor. Diversão. Eu valorizo muito minha diversão. Eu tenho que sair, eu tenho que me divertir.
eu preciso, mas as coisas de Deus não posso. É peso. Não posso. E aí eu queria dizer, não precisa passar as outras imagens não, porque aqui eu já vou resumir isso aí. Mas aí eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu falei que eu tenho que fazer tudo com amor. Eu preciso fazer tudo com amor. Mas esse amor, ele não pode estar edificado nas motivações erradas. Ele precisa estar ele precisa estar alicerçado em Deus. Sabe por quê, irmão? Eu não sei se você já notou. Às vezes você vai em alguns lugares, na igreja, e ao chegar você vê pessoas bem-humoradas, gentis, bondosas, sempre com um sorriso no rosto, e que te tratam muitíssimo bem. E principalmente na casa de Deus. Sabe por quê? Porque essa pessoa está bem com Deus. E por ela estar bem com Deus, ela é assim o tempo todo. Alegre, disposta, bondosa, disponível, sempre pronta para fazer qualquer coisa. Mas Jesus, ele está dizendo assim: você que vem para a casa de Deus resmungando, reclamando, de mau humor, chega na igreja, não trata o irmão bem, não abraça o irmão, reclama de tudo, reclama da pregação, reclama da música, reclama do som, reclama de tudo. Sabe por que isso, irmão? Porque Deus, na verdade não é Deus, você está se afastando de Deus, você está se esfriando e não percebeu. Você não percebeu que você está se esfriando. E aí, quando a gente vai para o texto bíblico, da palavra, vou botar o óculos, não tem jeito não. Quando a gente vai aqui, Deus ele vai dizer assim, ó: lembra-te, pois de onde caístes. Se Deus está dizendo assim, ó, para você lembrar, irmãos, a memória da gente é algo incrível. E quando a gente lembra, a gente vai querer voltar e consertar. Só que ele continua: lembra-te de onde caíste. Então, Jesus está dizendo assim, ó, houve uma queda. E normalmente, nas quedas, a gente vai perdendo coisas. A gente vai deixando coisas para trás. E essas coisas vão nos afastando de Cristo. Mas a gente não percebe. Porque a nossa vida é cair. Mas Jesus ele vai continuar. E ele vai dizer: lembra de onde caíste? E aí ele vai dizer assim, ó: arrepende-te. Se eu preciso me arrepender, eu tenho que ter consciência porque tem coisas erradas. Tem rotas que precisam ser reconfiguradas. Como o senhor Hamilton disse ontem, eu preciso fazer uma conversão, eu preciso voltar. Porque quando você entregou a vida a Cristo nesse tanque, você fez uma aliança com Ele. Você fez um voto com Ele. E você disse para Ele assim, ó: Jesus, eu vou fazer a tua vontade. Porque quando essas cartas foram enviadas, Jesus estava vendo qual era o contexto daquele tempo e o contexto de hoje. Então ele já tinha identificado o problema, mas quando ele identifica o problema, ele já tem uma solução. E a solução é você lembrar de onde caiu, se arrepender, e aí ele vai dizer: volte a praticar as primeiras obras. E aqui ele está querendo dizer assim, ó: quando você se batizou, quando você esteve nesse tanque, a pergunta é: como era você? Como era você?
Porque quando... Aí eu vou sair aqui só para fazer uma analogia. Quando a gente vai para um amor de homem e mulher, quando você se apaixona, você conhece alguém, você só quer falar dessa pessoa. Você só sabe falar dessa pessoa. E eu tenho certeza que quando você teve esse encontro com Jesus, você estava assim. Você só falava de Jesus. Você só queria falar de Jesus. Você queria contar para as pessoas. Mas a pergunta é, e hoje? Estão vendo o banco vazio? E hoje? Será que eu tenho falado? Será que eu tenho dado estudo bíblico? Porque esse ano, se eu não estiver errado, só tivemos aqui 2 batismos. E a culpa é de Jesus? Não. A culpa é minha e sua. Porque a gente não está fazendo o que a gente acordou com Cristo. A gente acordou com Cristo que a gente seria luz. A gente acordou com Cristo que a gente iria trazer pessoas para Ele. A gente iria falar desse amor que a gente conheceu. Mas a gente tem falhado. E a gente precisa reconfigurar esse caminho. E aí, o texto ele vai continuar. Ele vai dizer... Ele falou para voltar à prática das primeiras obras. E senão, te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui, quando a gente para estudar, lá no Espírito de Profecia está dizendo, quando ele está dizendo que ele vai mover o candeeiro, ele está dizendo que ele vai tirar Jesus desta igreja. E a gente precisa se arrepender. Porque a gente não temos sido um cristão de verdade. E Jesus, ele sempre me incomodou para falar que estava errado, dizer que o primeiro amor vai passar. Não vai. Porque olha para Daniel. Olha para Daniel. Daniel foi cativo. Chegou lá, na hora de comer, ele disse o quê? Eu não vou comer das iguarias finas. Sabe por quê? Por amor a Deus e obediência. Olha para José. José podia ter falhado, podia ter pecado lá, mas ele disse, não, eu vou continuar fiel ao meu Deus. E às vezes a gente quer olhar para várias passagens da Bíblia, mas não para dizer assim, ó, aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo, não. Às vezes a gente quer olhar e quer dizer, ó, Davi pecou, eu posso pecar. Não, Davi falhou, mas Davi, ele era um homem tão ligado a Deus, que Deus ele perdoa como ele perdoa a nós. Mas a gente precisa ter mudança. A gente precisa, de fato, fazer o que a gente disse para Deus que faríamos. E eu não tenho vergonha nenhuma, não. Eu não sei pregar, não sei falar. Mas uma coisa eu digo para vocês. Antes de me batizar, alguém me disse, um dia você vai pregar. E toda vez que Deus me desafia a estar aqui, eu acredito em Deus. Eu me permito. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho que ser obediente a Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, a gente precisa repensar que amor é esse. Porque eu digo que amo, mas eu não quero estar na casa de Deus. Eu digo que amo, mas para eu fazer qualquer função na igreja é reclamando. Ah, só me bote no sábado. Eu só posso ficar no sábado. Irmãos, imagine, César um dia pregou aqui e disse assim, que tem muita gente que não vai ficar no céu. Porque a companhia de Jesus vai incomodar. Porque se aqui eu não tenho, eu perguntei se aqui é a casa de Deus. Todo mundo falou que sim. Então, se aqui é a casa de Deus, por que eu não venho no culto de quarta? Se aqui é a casa de Deus, por que eu não venho no domingo? Se eu sei que Jesus está aqui, por que eu não venho na quarta? Por que eu não venho no domingo? Por que eu só venho no sábado?
E isso é para mim e para você. Fazer uma reflexão. Porque a gente precisa mudar, porque a gente precisa pegar sim que Jesus está voltando. Entendeu? Mas Jesus, ele está voltando. Mas se eu continuar como eu estou, se eu continuar da forma que eu estou, vou ter problema com Deus. E aí, esta parte aqui eu vou ler. Tem uma parte que Jesus ele diz assim, ó: deixastes, abandonastes o seu primeiro amor. Jesus, ele não está falando que o amor foi roubado. Jesus, ele não está falando que o amor foi perdido. Jesus, ele não está falando que o amor foi levado por alguma circunstância. Jesus está falando para você, igreja do Cabula. Você abandonou o seu primeiro amor. Você desistiu. Você deixou. Então, se foi você, se foi eu que abandonei, se foi eu que deixei de lado, se foi eu que esqueci, quem deve voltar para buscar? Quem deve voltar para buscar esse primeiro amor? Aí você pode dizer, ou eu posso dizer, o pastor Marcão. Vou pedir ao pastor Marcão para orar, para eu voltar a ser como era quando eu me batizei. Eu vou pedir ao ancião da igreja. Eu vou pedir ao líder para orar por mim. Irmãos, não vai voltar. Porque não é assim. Não é assim. E aí, irmão, sabe por que não é assim? Porque quem está dentro da casa é você. Quem abandonou foi você. E se você me perguntar, Luiz, como é que eu abandonei? Sabe como foi? E aí, pode se identificar aí agora no que eu vou falar. Deixando que a pressa sufocasse o seu amor. Deixando que o cotidiano, as intensas coisas para fazer, meu trabalho, minha diversão, eu quero sair, eu quero me divertir. E o amor vai ficando para trás. A busca por satisfazer desejos. O desespero para solucionar os seus desejos. Tudo está sendo colocado acima do amor de Deus. Tudo. É o meu eu. O meu eu. Eu quero. Dinheiro, trabalho, diversão, viagens. Não está nada errado. Mas o seu tempo tem que ser maior para Deus e não essas coisas têm que ser prioridade. E aí a gente está invertendo. A gente dá prioridade a essas coisas, mas na casa de Deus, eu só posso vir ou no sábado ou então chegar no final do culto. E Deus, aqui, Ele está chamando a atenção não só dessa igreja como das outras. Porque Deus ele é um pai que Ele cuida, mas Ele faz as correções e Ele apresenta a solução. E a solução que Ele está apresentando aqui é você voltar. Voltar para o começo. Eu pedi a Tati para colocar isso aqui. Aqui não tem nada não. Mas simboliza aqui uma planta com digamos com a semente, né? Onde precisa ser cultivada. E aí, ela precisa ser regada, né? Senão, não vai nascer. E quando ela é regada, quando eu cuido, todos os dias estou cuidando, dou amor, converso com ela, a tendência é ela ficar assim. Fica linda. E o seu amor, o seu primeiro amor com Cristo deveria ficar assim. Era assim que ele deveria ficar. Mas, se eu não cuido, se eu não rego, esse amor por Deus vai ficar assim. Ele vai
morrer. Então, eu preciso cuidar. E como é que eu cuido, Luiz? É todos os dias. Você acha que 15 minutos de devoção em casa tá perfeito para Jesus? Não tá. Você acha que vir no sábado e 2 horas aqui de culto tá bom para Jesus? Não está bom. 1 hora de culto na quarta tá bom? Não tá. Não está. Sabe por quê? A palavra vai dizer que João, ele era íntimo de Jesus, íntimo. E como é que eu sou íntimo de uma pessoa se eu não me relaciono? Se eu só abro a Bíblia quando eu venho na igreja? Se às vezes o irmão está cantando e eu não estou nem prestando o que a letra está dizendo para mim, o que é que Jesus está falando para mim? Irmãos, é tempo de voltar. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Mas Jesus precisa de você. Jesus precisa que você fale dele. E fale sem medo, fale com autoridade. Fale com alegria. Porque às vezes a gente quer assistir um jogo do Brasil e a gente chama o irmão. Bora lá para casa porque vamos ver o jogo. Entusiasmo. Mas quando eu vou chamar para vir na igreja, vai no culto hoje? Dá para vir no PG? Ou às vezes nem falo, nem chamo. Entendeu? A gente precisa ser luz. A gente precisa falar de Jesus. 2023 está chegando. E aí todo mundo vai fazer reflexão. Então que a reflexão que Deus está botando hoje no meu e no seu coração seja a seguinte: Senhor, eu tenho falhado contigo. Eu não tenho feito o que eu combinei com o Senhor. Mas 2023 vai ser diferente. 2023 eu vou falar do Senhor para as pessoas. 2023 eu vou conseguir estudo bíblico e vou conseguir almas para o Senhor. Sabe por quê, irmão? Esse mundo tá ruim. A gente não tem que ficar aqui. Às vezes eu brinco com as meninas dizendo que eu tenho saudade da fase da pandemia que estava bem ruim. Mas não por causa da doença. Eu tenho saudade, sabe por quê? Porque eu vi os irmãos aqui na igreja, tudo quietinho. Todo mundo prestando atenção à mensagem. Ninguém ia no banheiro. Ninguém ficava rodando. Porque estava com medo da doença. Mas aí aliviou. Voltamos à mesma coisa. Somos irreverentes. Ficamos conversando para lá e para cá. E Jesus, ele não se agrada disso. Pode ter certeza disso. Ele não se agrada. Mas hoje, nesse momento, Jesus está fazendo um convite de novo para você. Para você voltar a como foi no início. Quando você entregou a vida para ele. E aí, nesse momento aqui, eu queria fazer um combinado com vocês. Fecha seu olho. Fecha seu olho nesse momento. E aí eu vou pedir para você. Lembra? Volta lá. Volta lá quando você conheceu Jesus. Volta lá naquele tempo que começou a tomar o estudo bíblico. Como era você? Volta aí. Para pensar. Como era você quando conheceu Jesus? Como era a sua alegria? Como era o seu coração? Quanto era a vontade de falar de Jesus? Lembra do dia do seu batismo. Lembra que festa linda. Teve festa no céu. Teve festa aqui. Você estava muito feliz. E Jesus mais feliz ainda. Lembra, irmão. Lembra. Para lembrar. E deixa Jesus falar ao seu coração. Porque você precisa voltar. Você precisa lembrar. Você precisa se arrepender. E Jesus, ele quer.
estar com você. Ele quer você, porque ele te ama. Jesus te ama. E aí, eu queria perguntar para você. Você já esteve perto de alguém que está, mas muito mesmo apaixonado? Do ponto que não consegue falar de outra coisa? Às vezes chega a ser chato, né? A pessoa só fala daquilo. Mas eu já estou caminhando para finalizar. Esse Jesus que me alcançou, eu achava que eu sabia das coisas. E eu não sabia de nada. Eu achava que eu era feliz e eu não era. Eu valorizava muitas coisas no mundo. Mas o Espírito Santo, ele foi lá e ele disse: Luiz, não é aí, é cá. Eu vim. E como eu disse aqui da outra vez, quando eu cheguei nessa igreja, esses bancos estavam vazios. E como eu via outras igrejas sempre lotadas, eu disse: eu não vou voltar mais nessa igreja. Mas o Espírito Santo de Deus disse: não, é aqui. É aqui. Vazio ou não, você veio por mim. E por isso que eu estou aqui. Porque eu vim por ele, irmão. E a gente costuma cantar, né? Tudo por ele, tudo para ele. Mas é verdade, tudo por ele, tudo para ele. Todas as coisas são para Jesus. Isso é verdade. E aí, irmãos, quando você vê Luiz fazendo um bocado de coisa para Jesus, é porque, é como eu disse no início, é por amor. Eu faço por amor. Sabe por quê? Eu amava tantas coisas lá do mundo, e agora por que eu não vou fazer as coisas para Jesus com amor? Eu faço com amor. E quem eu puder ajudar para estar perto de Jesus, para poder estar buscando Jesus, com esse meu amor, com essa minha alegria, sabe por quê, irmão? Nada, nem ninguém vai me parar e nem ninguém vai permitir me, como é que eu posso dizer, desmotivar de estar feliz na presença de Jesus e fazendo as coisas para Jesus, porque a minha bandeira, o meu time é Jesus Cristo. E deve ser o seu também, Jesus Cristo. Mas o apelo que fica hoje para você e para mim: volte, irmãos. Volte. Volte para onde você se lembrou aí do seu batismo. Volte. E seja diferente. Sejamos fiéis como João, fiéis como Paulo, que foi decapitado. Homens de Deus, a gente precisa. Porque eu digo, às vezes a gente fica brincando de ser cristão. E às vezes a gente vem na igreja como se fosse um clube social. E não é. Aqui é um lugar santo. Aqui é um lugar onde Deus mora. E eu preciso ter isso como verdade no meu coração. Sabe por quê? Eu amo tanto esse Jesus, que eu preciso estar falando dele. Eu não preciso ficar gastando tempo com outras coisas. Às vezes a gente perde tempo querendo mostrar que eu conheço mais determinado assunto, determinada coisa da Bíblia. Mas Deus está pedindo simples: fale de mim. É só isso. Deus não está falando que é você, que é eu que tenho que saber. Deus está falando: fale de mim, porque é o Espírito Santo que vai fazer as coisas. Mas às vezes a gente perde tempo com tantas coisas desnecessárias e não falamos de Deus. E aqui, eu não vou ler não, mas eu vou falar. Deus, ele, do Espírito de Profecia, a irmã White está fazendo uma repreensão, e aí vai para os jovens. Você, jovens, que está vendo muitas coisas lá fora e está querendo trazer para dentro da igreja, Deus não quer não. Deus não quer. Logo avisando. Ah, porque é bom, porque... Não traga. A casa de Deus, as coisas de Deus, tem que ser conforme Deus falou, o assim diz o Senhor. Não é como eu quero, como é bom para mim.
é o assim diz o Senhor. Então é bom que a gente obedeça e respeite a Deus. E aí serve para mim e para todos também, certo? E eu vou finalizar dizendo o seguinte: às vezes eu posso estar dentro da igreja e estar me sentindo perdido. Eu posso estar dentro da igreja e estar me sentindo longe de Deus. Minha vida pode estar destroçada. Eu posso estar me sentindo um nada. Mas Deus, Ele é craque. Pegar as coisas assim e fazer assim. Deixar tudo novo. E Ele quer fazer isso com você. E Ele quer fazer isso comigo. Entendeu? Porque nós precisamos. Sem Deus a gente não é nada. Mas o nosso amor, ele precisa transbordar. O nosso amor precisa ser verdadeiro. E não é só com a camisa. Porque às vezes a gente bota uma camisa falando que ama a Deus. Às vezes a gente bota a camisa de Caleb. Ah, eu não faço nada. É só a camisa. Mas Deus está vendo. Deus vê tudo, irmão. Deus vê tudo. Então, se você pensa que está enganando a igreja, Deus está vendo. Ele está enganando você. Então, nesta manhã, Deus ele está chamando você para voltar aquele amor lá de trás. E que a sua fala seja assim, ó. Eu não sei falar de outra coisa. Só sei falar do amor da minha vida. Jesus Cristo. E nesse momento, porque Deus ele bota isso no meu coração. Eu não sou pregador não, mas Deus bota no meu coração. E Deus botou no meu coração que você que está aí sentado, se hoje, se nessa manhã, você quer dizer assim para Deus, ó Senhor, eu lembro, eu sei onde eu caí, eu me arrependo e eu quero voltar. Eu não tenho forças, eu não consigo, mas eu quero, Senhor. Enquanto você estiver ouvindo essa música, eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar. Eu vou orar por você. Na verdade, Jesus vai falar com você. Então, às vezes eu sei que é difícil, eu não sei se tem... Aliás, tem uma irmã aqui que vai se batizar em nome de Jesus. Não sei se tem mais visitantes, mas às vezes é difícil a gente levantar do banco, porque o inimigo ele não quer que a gente levante. Mas Deus vai pegar você e vai trazer, e a gente vai orar. Então, que o seu desejo nesse momento seja de dizer, Senhor, eu me lembrei, Jesus, eu sei onde foi, eu sei onde caí, eu me arrependo e eu quero voltar. Então, se você ouvir esse louvor, venha para cá para a gente orar. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu, amém, quando eu clamei, quando pequei. Canta forte. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador
pecador ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Ele faz isso, ele pega a gente do nada e ele faz a gente produzir. Amém? Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei. E a igreja de Deus é quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Minha fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. E a igreja de Deus canta. Quero ouvir. Perceber que é pecador ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus, Senhor, que o Senhor nos ama, independente do que façamos. O Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que usa pessoas para nos advertir, para chamar nossas atenções, para nos voltarmos para o Senhor. E ainda hoje está disponível. A tua mão está aí. Então, se nós temos falhados, temos errados, se não cultivamos esse amor, se esquecemos, se temos negligenciado o Senhor, por favor, Deus, tenha misericórdia. E que o Espírito Santo do Senhor possa colocar em cada coração de cada pessoa que está aqui na frente, Senhor. Cada pessoa que está aqui, coloca no coração o desejo, a vontade de voltar a esse amor. Aqui eu peço autorização ao Senhor para tirar o primeiro, para voltar ao amor. Porque o amor para com o Senhor, ele não pode diminuir. Ele tem que aumentar.
Mas para ele aumentar, eu preciso cultivar a cada dia. A cada dia eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso estar mais tempo contigo, Senhor. Eu preciso largar as coisas que Satanás bota para poder ocupar nosso tempo e a gente não ter tempo contigo. Mas também a escolha é nossa. Ele coloca, mas eu escolho. E aqui tem pessoas dizendo assim, Senhor, eu errei. Eu lembro de onde eu caí. Eu me arrependo. E eu quero voltar. E o Senhor vai fazer a gente voltar. Tem também aqui uma irmã, Senhor, que ela está prestes a entregar. Já entregou, na verdade, a vida ao Senhor. Só vamos ter a festa. Desde já que esse amor a cada dia cresça mais. E que ela vencer luz onde ela estiver. E que as pessoas possam ver Cristo nela. E Cristo em todos que estão aqui, Senhor. Porque o ano de 2023, Senhor, nós todos que estamos aqui agora, no teu altar, a gente está assumindo esse compromisso com o Senhor. Nós vamos falar do Senhor. Nós vamos pregar o teu evangelho. E nós vamos trazer almas ao Senhor. Não porque tenhamos mérito, mas porque o Espírito Santo do Senhor vai nos usar. E te peço que o Senhor seja com esta igreja. Que as advertências que o Senhor fez à igreja de Éfeso, seja para nós também, que a gente entenda que foi para aqueles tempos e que é para hoje também. E a gente precisa ter urgência, porque o Senhor está voltando. E se a gente ficar brincando de ser cristão, fazendo de conta, a nossa salvação pode estar ameaçada. O Senhor já fez a parte do Senhor. Como diz lá em João. Porque o Senhor deu seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Pai, tem misericórdia de nós, nos abençoa, nos fortalece a nossa fé e continua conosco. E tudo isso eu agradeço e te peço pelo amor da minha vida, Jesus Cristo, e pelo amor da vida de cada um que está aqui. Jesus Cristo. E dá um abraço no seu irmão. Amém. Tudo por ele.